galerinha do oitavo ano, tudo bem com vocês? Então, hoje nós vamos estudar, voltar aí um pouquinho de geometria. Nós vamos ver os elementos notáveis de um triângulo. É uma matéria meio decoreba, tem pouco cálculo e mais percepção. Então vocês têm que tentar assim, é mais assim sentimento, é uma matéria sentimental do que outra coisa. Então a gente tem que olhar com carinho para as figuras, para o enunciado, para o que ele está falando de uma reta, do que essa reta é, que é o nome que vai nos dizer várias coisas, entre medidas de ângulo, entre outras coisas. Então vamos lá. Já listei algumas aqui para a gente tentar ir direto e parar pouco para pensar. Então vamos lá. Ponto médio de uma reta. Eu tenho uma reta aqui, AB. Como que a gente escreve isso? AB, tracinho em cima. A gente tem uma reta que, sei lá, mede 6 centímetros. Vou traçar aqui, vou colocar o ponto médio dessa reta. O que significa o ponto médio? Que eu dividi essa reta em duas partes iguais. Então, se eu dividir ela em duas partes iguais, quanto vale AM? Se AB vale 6, AM vale 3 centímetros. Se aqui vale 3, MB também vale 3 centímetros. Então, toda vez que a gente falar em ponto médio, a gente está falando aí em divisão iguais desse pedaço de reta. Depois do ponto médio, a gente tem a mediana. O que seria a mediana? Vamos olhar para um triângulo. A mediana é o segmento de reta que vai do vértice até o ponto médio. Então, se eu tenho aqui uma mediana ABC, uma mediana, o que a gente já sabe? Que esse pedaço, não o triângulo, hein? Que essa reta é igual a essa reta. Isso aqui, eles medem a mesma coisa. Depois de mediana, a gente tem baricentro. Vou nem apagar. O que é o baricentro? Se a gente tem aqui que a mediana é o vértice com o ponto médio, CB também tem um ponto médio. Médio 1, 2 e CA também tem um ponto médio. Ponto médio 3. Ó, vou traçar aqui a mediana em relação a B, a mediana em relação a A. Esse meiozinho aqui, ó, é o baricentro. Baricentro. Então, se a gente tem aqui, vamos botar aqui ponto P. Se a gente tem que o ponto P é o baricentro do triângulo ABC, o que ele já nos diz? Que esse pedaço é igual a esse, que esse pedaço é igual a esse, e esse é igual a esse. Que todos os pedacinhos das retas que foram cortadas aí, divididas, são ponto médio, são iguais. Então, ó, ponto médio, mediana, vértice até o ponto médio e baricentro, o encontro das três medianas. É uma matéria que, quando a gente estiver fazendo exercício, toda hora a gente tem que voltar para ler. Porque são nomes diferentes e diferentes assim do cotidiano e parecidos entre eles. Então, toda hora a gente vai confundir um pouquinho. Ah, é o quê? Divide o ângulo igual, divide a reta igual. Então, toda hora a gente tem que ir lá voltar para dar uma olhadinha. Então, vamos lá. Já foi ponto médio, já foi mediano e já foi baricentro. Bissetriz de um ângulo. A gente tem aqui o ângulo alfa, ponto B, ponto A, ponto C. O que é a bissetriz de um ângulo? É uma reta que corta esse ângulo e divide esse ângulo em dois ângulos iguais. Se o ângulo ACB tem 90 graus, vamos botar aqui M de médio, o ângulo ACM vai ter 45 graus. E o ângulo MCB vai ter também 45 graus. O ângulo, repetindo, o ângulo ACB
tem 90 graus. Vou tirar esse alfa aqui que não precisa mais. O ângulo ACB tem 90 graus. Se esse aqui é a bissetriz do nosso ângulo, ele está cortando o nosso ângulo em dois ângulos iguais. Então, ACM, esse pedacinho de cima, é a metade, 45, e MCB, que é a metade de baixo, é 45 também. Bissetriz de um ângulo, ok. E bissetriz de um triângulo, o que que muda? O que que muda é que ele vai estar fechado aqui. Então, ó, bissetriz vai de um vértice até o outro lado do triângulo, o lado oposto do triângulo. E vai dividir o ângulo também em duas partes iguais. Não muda nada, só muda que é um triângulo. Aí a gente não tem aqui uma reta livre. A gente tem a bissetriz de um ângulo. Então, o que que é então icentro? Se a gente tem aqui a bissetriz do triângulo em relação a C, a gente também tem em relação a B e a gente também tem em relação a A. Então, ó, dividiu em dois ângulos iguais, dividiu em dois ângulos iguais, dividiu em dois ângulos iguais. O meio a gente vai chamar de incentro. A interseção das três retas, o encontro das três retas que são a bissetriz, é chamado de incentro. Então, a gente tem o baricentro e o incentro. O baricentro são das medianas e o incentro são das bissetrizes. Então, vamos lá continuar com os nossos elementos notáveis do triângulo. A altura do triângulo. A gente tem esse triângulo aqui. A, B, C. Qual é a altura desse triângulo em relação ao ponto A? O que a gente tem que fazer? Traçar uma reta perpendicular à base. A nossa base aqui é BC. Então, perpendicular o quê? Ela vai dar aqui, ó, 90 graus. Ela tem que formar uma cruz certinha. Não é? A altura do triângulo não vai ser isso aqui, AC. AC está deitado e nem BA, porque BA também está deitado. Então, a gente precisa marcar uma reta que dê 90 graus com essa base. Então, a altura aqui desse triângulo é essa retinha aqui. Ah, mas o meu triângulo, ele tá mais tortinho, professora. O meu triângulo tá assim. A, B, C. Qual é a altura do meu triângulo nesse caso? A altura do teu triângulo vai para fora do desenho. A altura do seu triângulo é essa reta aqui fora. Não tem problema. Às vezes fica dentro, às vezes fica fora. Mas ela tem que ser perpendicular a essa base aqui. Outra informação importante. O triângulo ele tem 3 alturas. Por quê? Porque se eu girar aqui, se eu botar o B para cima, vai ser uma altura diferente. Se eu colocar o A para cima, vai ser uma altura diferente. Então, observação. Os triângulos possuem 3 alturas. E o encontro dessas alturas, se a gente riscar aqui todas as alturas, o encontro dessas alturas se chama ortocentro. Igual o encontro do incentro e do baricentro. Ortocentro. Se a gente marcar todas as alturas no mesmo desenho, a gente tem o ortocentro. Mediatriz de um segmento. Lembra lá do nosso ponto médio? AB, ponto médio M. Mediatriz de um segmento é a linha perpendicular ao ponto M. O que significa? Que qualquer lado aqui, ó, é 90 graus. Aqui tem 90 graus, aqui tem 90 graus, aqui tem e aqui também tem. Todos têm 90 graus. Então, ó, mediatriz de um segmento. Tem um segmento de reta, tem um ponto médio, vou marcar uma reta perpendicular e vai marcar 90 graus em todos os ângulos. Circuncentro de um triângulo. Guarda a mediatriz de um segmento. No coração tem um triângulo. Vou marcar a mediatriz de cada segmento desse.
A, B e C. Temos o ponto aqui AB. Vou marcar o ponto médio e vou marcar a mediatriz dele, ó. 90, 90, 90 e 90. Tem o ponto BC. Vou marcar aqui o ponto médio e vou marcar a mediatriz. Gente, vai ficar meio tortinho, mas não tem problema. Vocês reparem que a mediatriz não vem aqui no vértice. Temos o ponto AC, o ponto médio aqui. E vamos marcar aqui a mediatriz. Então, ó, mediatriz, mediatriz e mediatriz. Não vai no vértice. Às vezes vai, às vezes não. Mas nem sempre precisa ir. Então, ó, temos as 3 mediatrizes marcadas. Circuncentro é o encontro dessas 3. O que acontece muito é de, às vezes, o circuncentro ser fora do triângulo. Esses triângulos mais tortinhos, geralmente o encontro se dá aqui fora do triângulo. Então, se vocês marcarem e der fora do triângulo, não está errado. Às vezes o circuncentro não é dentro do triângulo. Fechou? Então, gente, esses aí são alguns elementos notáveis do triângulo que a gente vai precisar para fazer os nossos exercícios. Aí no livro está ensinando a criar alguns ângulos com, acho que compasso transferidor, ou compasso e régua, alguma coisa assim. É legal de ver. E também está falando do triângulo isósceles e do triângulo equilátero, que eles têm umas particularidades. Como eles têm 2 lados iguais e 3 lados iguais, às vezes o baricentro e o centro e a mediatriz são a mesma coisa, são a mesma reta. Se você fizer todas elas, vai cair no mesmo risco. Então é tudo igual. Então dá uma lidinha aí também que vai ser importante em alguns exercícios. Quando ele fala, o triângulo isósceles, aí eu, poxa, isósceles, o baricentro e o centro é a mesma coisa. Então dá uma lidinha e põe no seu coração. Na quarta-feira a gente tem a nossa live para fazer alguns exercícios juntos. Ainda mais esses exercícios assim, de geometria que são um pouquinho mais chatos. Que é pouco cálculo e mais atenção. Tá legal? Um beijo da tia, até a próxima.